Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Muito bom estarmos reunidos aqui mais uma manhã para louvarmos ao Senhor. Obrigado, Vini, Camille, Silvia, esse louvor abençoado, esse tempo precioso para nós nos prepararmos para esse tempo de palavra, de meditação. E nesse dia especial, nessa manhã especial que nós estamos ao redor da mesa, para bebermos do cálice, comermos do pão, um tempo em que nós vamos juntos aqui ter a memória do nosso Senhor, do nosso Salvador, encher o nosso coração de esperança, na convicção de que um dia Ele virá para salvar, para resgatar a sua igreja, e nós iremos desfrutar plenamente da presença dEle. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O texto diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler também na versão A Mensagem, diz o seguinte: a palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, obrigado por esse tempo precioso que nós estamos tendo aqui. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está neste lugar, soprando no meio de nós, e nós queremos Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, para compreendermos a Tua palavra, compreendermos as Escrituras, e possamos ser nutridos pelo Senhor na nossa alma. Obrigado por esse tempo precioso de ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe aqui nesse tempo de comunhão que nós estamos tendo. Esse é o meu pedido e nós o fazemos, todos nós aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, a palavra se tornou carne. O Logos se fez carne. Deus, Ele se fez Adão. Deus, Ele se fez gente. Deus, Ele se fez humano. Deus, o Eterno, Ele entrou no nosso tempo. Ele viveu entre nós. E quando Deus ele entra no nosso tempo, quando o Verbo, quando o Logos, quando isso acontece, e ele vem viver em forma de Adão, não um Adão qualquer, mas um novo Adão, um humano como eu e como você, a nossa vida passa a ter esperança. Porque a nossa vida, ela é santificada na medida em que Deus ele entra na história, em que Ele toca a matéria, em que Ele se torna corpo, em que Ele se torna gente. Nós todos, na fé cristã, nós temos uma compreensão a respeito de quem é o nosso Deus, e com todo o respeito e carinho que eu nutro por todas as outras diferentes tradições de fé, que alegria saber que eu creio num Deus, que eu tenho um Senhor, que é humano, que é gente, que sabe o que eu sinto, que sabe o que nós experimentamos, que sabe o que é a realidade dessa vida, a realidade das coisas boas e a realidade das coisas ruins, mas um Deus que me ensina que a vida humana ela pode ser olhada por um outro ângulo. Ela pode ser vista de uma outra forma.
ela pode ser discernida de uma outra maneira. Porque Deus, Ele coube na forma de homem. Ele se tornou gente. Ele se tornou humano. E como o escritor de Hebreus diz, é um Deus que se compadece de nós porque sabe exatamente aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sofre, aquilo que a gente padece. O nosso Deus não é um Deus alheio às suas dores, um Deus alheio aos seus sofrimentos. O nosso Deus não é um Deus distante da nossa realidade. O nosso Deus fala a nossa língua. O nosso Deus abraça como a gente abraça. Ele olha como a gente olha. E Ele padeceu e sofreu como nós sofremos. E foi tentado em tudo, porém sem pecado. E é por isso que nós temos um Deus que é capaz de se compadecer de mim e de você. De olhar para você com um olhar de quem sabe e entende o que está acontecendo de fato. Não é uma abstração, não é uma teoria, mas é uma palavra que se tornou carne, se tornou sangue e caminhou no nosso meio. E o texto diz também que Ele habitou no meio de nós. Nosso Deus decidiu fazer morada no nosso meio. Nosso Deus decidiu, uma palavra melhor, tabernacular. Ele montou a sua tenda aqui na terra e veio habitar aqui conosco. É um Deus que faz com que a terra seja como o céu. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. O amor em Cristo Jesus, o amor nesse Deus que encarna, o amor, meus irmãos e minhas irmãs, ele tem um rosto. Ele tem um rosto. A gente consegue enxergar o amor, porque o nosso Deus encarnou. Você quer enxergar o amor? Você quer discernir o amor? Você quer perceber o amor? Você quer entender o que é amor? Se nós estivermos na dúvida do que é o amor, nós temos um rosto para enxergar o amor. Esse rosto se chama Jesus de Nazaré. E nele nós vemos o amor, nele nós aprendemos o amor, nele nós aprendemos a amar, nele nós aprendemos a estender a mão, nós aprendemos a abraçar, nele nós aprendemos a olhar com compaixão para a dor alheia. Nele nós temos um amor abundante que nos acolhe, que nos abraça. O amor tem rosto, o amor tem nome, o amor é uma pessoa. É nisso que nós cremos, num Deus que é amor, e um amor que tem rosto, um amor que é gente, um amor que é humano, que é o amor do nosso Deus encarnado, do Logos que se fez carne. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade disso. Nós temos a possibilidade todos os dias de meditar nas Escrituras, meditar no Evangelho, olhar Jesus andando, tabernaculando e habitando entre nós, e nele nós temos uma referência, nós temos um lugar para olhar e para discernir e para perceber do que se trata o amor de Deus, o que é o amor de Deus. Esse amor que olha no olho da samaritana, esse amor que se senta numa mesa com gente marginalizada para comer, esse amor que encontra esperança e produz esperança em vidas perdidas, em vidas desesperançosas, em vidas tristes. E Jesus, com um toque, com um olhar, com um gesto, com uma palavra, às vezes escrevendo na areia, Ele transforma realidades, Ele transforma biografias, Ele muda a nossa vida. Quem aqui não experimentou isso em algum momento da sua vida? Um momento em que o Senhor Jesus tocou a sua vida. E nesse momento tudo mudou. Nesse momento tudo ficou mais bonito. Nesse momento tudo ficou mais alegre.
Nesse momento tudo ficou mais esperançoso. Tudo isso porque o nosso Deus, ele tem um rosto. Tudo isso porque o amor habitou no nosso meio e nós pudemos ver o amor, encarar o amor. Tomé tocou o amor. Não está acreditando, Tomé? Vem aqui, ó, toca as feridas. Toca. Ele pôde tocar o amor. Esse é o nosso Deus, um Deus que habita. E nele nós vimos a glória. Nós vimos em Cristo a sua glória. Nós testemunhamos com os nossos olhos a glória. E quando a gente pensa em glória, e a gente olha para a tradição do que significa essa presença gloriosa de Deus, especialmente no Antigo Testamento, é uma glória esmagadora. É uma glória que amedronta. É uma glória que se você tocar na arca, você é fulminado. É uma glória que não é qualquer um que sobe no monte, porque ninguém suporta aquela glória. É uma glória que só o sumo sacerdote entra lá no Santo dos Santos, no templo, para poder chegar no lugar mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, onde habita a glória de Deus. Essa Shekinah, essa manifestação extraordinária da presença de Deus, que assusta, que é esmagadora, que nos causa temor e tremor. Essa é a tradição da glória de antigamente. Agora, quando nós vimos a glória no Filho, quando nós observamos a glória no Logos que se faz carne, esse peso da glória que tinha antes, esse peso dessa glória pavorosa, amedrontadora, em que a gente ficava com medo de tocar porque podia ser fulminado. Esse peso, ele passa a ser um peso de homem. O peso da glória de Jesus de Nazaré. O peso da glória do Nazareno. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Deus veio de Nazaré. Deus veio de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele nos ensina, nos revela, e João aqui nos elucida o tipo de glória que vem do Logos que se faz carne. É uma glória e é uma presença que te liberta, e me liberta. É uma glória que torna tudo mais leve. É uma glória que nos faz caminhar sem peso, mas a gente flutua sobre a vida, a gente caminha sobre a vida, na leveza dessa graça amorosa, dessa glória do homem Jesus Cristo. É um peso de uma glória, conforme um escritor que nós estamos lendo e meditando aqui para proporcionar essas reflexões, é um peso de ternura. É um Deus acolhedor, é um Deus disponível, é um Deus sensível, é um Deus que, como eu disse, sabe exatamente o que você está sentindo e que está disponível para que você possa ser liberto, para que você possa ser tocado com ternura, com doçura. Esse é o nosso Deus. É esse o peso da glória que vem de Cristo Jesus. E o texto ainda diz para a gente que se trata de uma graça, de uma plena graça que está nesse Deus, que está nesse Logos que se fez carne. Uma graça que é gratuidade, um amor que é um amor, com todo o cuidado da palavra, mas é um amor liberal. É um amor que libera amor, que faz o amor transbordar. Esse é o nosso Senhor. Ele te ama sem medida. Ele te ama de forma graciosa. Ele nos ama de maneira graciosa. Diante da minha miséria, da sua miséria, das minhas dores, das suas dores, das nossas angústias, das nossas inquietações, dos nossos medos, das nossas aflições, diante dessas escuras vielas que nós temos que atravessar pela vida, o nosso Deus é um Deus que derrama sobre nós misericórdia.
misericórdia. É um Deus que derrama sobre nós uma graça, um amor sem medida, em abundância. É um Deus que na nossa não vida, Ele nos dá vida em abundância. Ele nos nutre, Ele nos enche, Ele nos revigora, Ele sacia a nossa sede. Se você tem sede hoje, pode vir, se aproxime de Jesus, se aproxime desse Logos que se fez carne, porque nele habita plena graça, habita pleno amor, plena misericórdia. Você está com sede? Está com sede de beleza, está com sede de felicidade, está com sede de paz, está com sede de propósito, de sentido. Você está com sede? Venha para Jesus, porque nele nós temos graça, nele nós temos amor, nele nós temos uma solidez inabalável, inabalável. Não questione mais o amor de Deus. Queria te desafiar a isso. Não questione mais se Deus te ama, porque Ele te ama. É claro que no meio das nossas angústias, no meio das aflições, no meio das dores da vida, quando a desgraça nos assola, a gente faz orações, né, como o salmista, e a gente despeja no Senhor: Senhor, por quê? Por quê? Porque o meu filho morreu? Por que eu estou sofrendo? Por que isso? Mas no meio dos seus questionamentos, e eu não quero de maneira alguma deslegitimar o seu questionamento. Ore com sinceridade diante de Deus. Mas eu queria te desafiar nessa manhã. Pare de questionar o amor de Deus sobre a tua vida. Talvez você não entenda. Talvez você não compreenda. Talvez você não sabe os porquês dos percursos que a vida te levou. Mas Deus, Ele é essa solidez inabalável. A graça dEle não falha, o amor dEle não falha, a misericórdia dEle não falha. Ele sempre tem amor, Ele sempre tem perdão, Ele sempre tem graça, Ele sempre tem misericórdia a ser derramada sobre a nossa vida. Está com sede? Se aproxime, porque Ele tem águas vivas para a gente beber, e um tipo de água que sacia e faz com que a gente não tenha mais sede. E Ele também, Ele é plena graça e Ele está cheio de verdade. Não é que Ele possui uma verdade, não é que Ele tem uma ideia melhor que as outras, não é que Ele é um guru espiritual que tem um segredo diferente dos outros gurus espirituais. Não é isso. Jesus não possui uma verdade. Jesus, Ele é a verdade. A pessoa dele é a verdade. E o significado disso é o seguinte: é que nele nós temos uma pessoa de confiança. Nele nós temos uma pessoa sólida. Nele nós temos uma torre segura. Segura. A tempestade pode ser a pior de todas, mas no meio da tempestade tem uma torre, e essa torre se chama Logos que se fez carne. Jesus que habitou no meio de nós, que está no meio de nós. Se agarre nessa torre, deixa as ondas baterem, que você tem segurança. As ondas não vão te levar embora. Nele você vai ter uma fonte em abundância desse amor. Pode confiar em Jesus. Por isso que eu quero reafirmar aqui: pare de questionar o amor de Deus. Será que eu sou salvo? Será que eu tenho amor de Deus? Será que Deus me ama? Deus, Ele te ama. E a prova máxima desse amor é Ele ter habitado no meio de nós. Ele veio te amar em primeira pessoa e veio nos ensinar a desfrutar de um tipo de relação com o Pai revelado nele,
equivalente à relação que ele tem com o Pai. Uma relação de pai com filho, de filho com pai. Nessa manhã em que nós nos sentamos ao redor dessa mesa, a gente não se senta aqui como bastardo. A gente não se senta aqui como, sabe, uma mesa que você chega meio sem graça assim, porque você não se sente à vontade. A gente não se senta nessa mesa hoje um constrangimento, puxa, será que eu devia estar lá? Será que é mesmo para estar aqui? Será que eu tomo do cálice? Será que eu como do pão? O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, revelado no Cristo, Ele convidou você. Ele me convidou. É um convite para você. É um convite de quem é amado. É um convite para quem é amada. E Ele te convidou para essa mesa e Ele te preparou uma roupa para você vestir. Ele te preparou um lugar especial aqui. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Sinta-se feliz na casa do Pai. Sinta-se alegre na casa do Pai. Desfrute da relação com Deus como um filho desfruta da sua relação com o Pai, como Jesus desfruta da sua relação com o Pai. Se aproxime dessa mesa, sabendo que quem está patrocinando essa mesa, quem está proporcionando esse momento, convidou você e te convidou pelo nome. Você, como nós aprendemos ontem à tarde, é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E nada pode mudar esse fato. Nada pode mudar essa realidade. Nem altura, nem profundidade. Nem anjo, nem demônio. Nem qualquer tipo de poder pode mudar esse fato. Sabe por quê? Porque o nosso Deus encarnado, o nosso Cristo, Jesus de Nazaré, Ele tem plena graça. Ele é a verdade. E aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele é. Se jogue nessa relação, meu irmão e minha irmã. Se aprofunde na sua fé. Supere traumas, supere religiosidade, supere tudo aquilo que pode comprometer essa relação profunda e intensa com o nosso Deus. Porque é essa a proposta que Ele tem para nós aqui nesse momento. Quero te convidar a baixar sua cabeça nesse instante. Quero que você tenha um momento aí de oração na presença do nosso Senhor. Um momento de oração na presença do nosso Pai. Eu quero te perguntar novamente, você está com sede? Você está com sede? O Eterno encarnou. E a vida que Ele tem para nós vivermos não é uma vida de mediocridade. Não é uma vida sem graça. Não é uma vida feia. É uma vida de amor abundante. É uma vida de beleza. É uma vida de alegria. Não sei quais são as suas dores, as suas feridas nessa manhã. Mas se você está com sede, vem para a mesa. Vamos para a mesa, vamos tomar junto do cálice. Vamos comer junto desse pão. Vamos abrir o nosso coração para Jesus entrar e habitar em você, em mim, em nós. E nessa manhã você possa superar toda a desconfiança do amor de Deus, toda a desconfiança da graça do Senhor. Que você possa se colocar como alguém que abraçou a pessoa de Jesus Cristo.
Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa revelação. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor não é indiferente a nós. O Senhor é gente como a gente. Obrigado porque nós aprendemos com a Tua palavra que a nossa vida humana, ela não precisa ser uma vida desumana, mas ela pode ser cheia de sentido, cheia de amor, cheia de abundância de vida, porque o Senhor tocou a nossa vida, porque o Senhor é carne e sangue, porque o Senhor transformou o nosso tempo no céu, na eternidade, e a gente não precisa viver uma vida míope, uma vida distorcida, uma vida entristecida, uma vida desesperançosa. Obrigado porque no Senhor nós temos a esperança, nós temos a certeza, nós temos o caminho de alguém que é graça, plena graça, que é verdade, que nos dá esse amor que a gente não entende, esse amor que a gente não compreende, mas é um amor que a gente pode experimentar, é uma água viva que a gente pode beber. Eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, que o Senhor sacie a alma do teu povo, que o Senhor sacie a alma de cada um que está aqui neste lugar, de cada um que está nos assistindo. Sacia a nossa alma, Deus. Cura as feridas. Nos faz nos apegarmos nessa torre forte, que é a tua pessoa. Traz libertação, traz ternura, traz o teu toque. Cada um aqui, antes de vir para essa mesa, possa sentir lá no âmago do ser, que é convidado, que é convidada para participar da mesa. Obrigado, Pai. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.